Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Agradeço a recepção calorosa de todos e agradeço a Deus por ainda me possibilitar o convívio com o meu Pai encarnado, esse que é o exemplo, a conduta, e em nome de quem eu cumprimento todos os pais, simbolizando não só o provedor, mas acima de tudo o exemplo, né, Pai? O senhor sabe que é um dos responsáveis por eu estar aqui, junto com minha mãe, né? Pelo exemplo que dá a cada dia, até hoje. E ainda me puxa a orelha. Também cumprimento aos pais desencarnados aqui presentes, que foram trazidos para receber o afeto dos seus filhos encarnados, que saudosos lembram em memória os fatos e acontecimentos vividos, e que podem agora transmudar as energias nesse instante, nesse ambiente propício e controlado, onde todos recebemos com carinho o abraço de nossos pais que já estão desencarnados. Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho, aproveitando o ensejo da data, e vou fazer uma referência especial a essa obra do Chico Xavier, chamado Boa Nova. Ele é do espírito Humberto de Campos, também já desencarnado, portanto, e representa uma obra importante na literatura espírita pelo símbolo das lições do cristianismo. Quem tiver oportunidade, quem não teve, não perca essa encarnação sem ler, vale muito a pena, porque ela é uma obra em prosa que é pura poesia. Ela traz um conhecimento profundo das lições do Cristo, de uma forma muito suave. Humberto de Campos, com rara felicidade, consegue nos trazer fatos vividos, como ele diz na introdução do livro, no folclore da espiritualidade, onde cultuam os fatos e os feitos dos cristãos. Ele nos conta na introdução que na espiritualidade ele é um aprendiz ainda, né? que ele retoma os bancos do ensino, do cristianismo, e ele, como um aluno, fica encantado com o que conhece, e desse folclore de muitas histórias sobre os cristãos que representam a lição do Cristo, ele colheu 30 das histórias que ele conhece do folclore, né? Conheceu e teve contato. E ele nos traz nessa obra, todas elas envolvendo passagens de Jesus, que nós já conhecemos, isso que é surpreendente. Nós conhecemos todas essas passagens que estão no Evangelho de Jesus, mas ele traz um outro olhar, um olhar da passagem do dia a dia, de Jesus como ser humano, de Jesus como aquele que se relacionava com os seus discípulos e que não perdia nunca a oportunidade de educar como um bom pai, né? Por isso que eu adotei essa obra como uma referência para essa manhã. E dentre as 30 lições que ele traz, eu escolhi 1,5, vamos dizer assim, porque tem uma parte de uma parte de outra. E eu espero que os irmãos me perdoem, porque eu vou fazer a leitura bastante hoje. Vou fugir um pouquinho aí do meu padrão de fala, onde eu fico só falando, e hoje eu vou ler um pouco mais. Eu espero que os irmãos compreendam que isso não representa um desrespeito à plateia que veio aqui para ouvir uma coisa diferente do que está escrito. Não. Eu penso que nessa oportunidade onde a gente vai ter um contato mais estreito com essa obra, neste ambiente onde a espiritualidade amiga abre os nossos corações, clareia as nossas mentes, a gente tem muito a ganhar em compreensão e esclarecimento. Óbvio que no momento da inspiração haverá excertos, haverá considerações e reflexões. Então, eu conto com a paciência dos irmãos e vamos direto ao assunto. Eu vou falar do capítulo 6 do livro, Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Eu penso que ele é propício à data e conta que depois das primeiras prédicas de Jesus, a respeito dos trabalhos ingentes, difíceis, né, que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um movimento de incompreensão. Quê? Pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós,
e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Então a gente já se encontra na presença de Jesus, depois que ele anuncia que o reino da Boa Nova exigiria esforço, exigiria dedicação, empenho, e muitas amarguras seriam experimentadas por aqueles que se dedicassem à causa da instalação do reino de Deus na terra. E eles, os discípulos amados, mas ainda ignorantes como nós, ficaram absortos. Onde já se viu? Será que vai ser tanto sofrimento assim? É preciso isso? É necessário isso? E Jesus, como um bom condutor, como um bom líder, faz o quê? Percebendo o que havia no íntimo dos seus discípulos, os reuniu. Venham aqui, vamos conversar sobre isso. E olha que interessante que se segue. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Olha que imagem interessante. Naquela reunião onde Jesus se coloca a conversar com os seus discípulos, ele faz interrogações, e aí eu me recordo muito do período socrático, né? Sócrates trabalhava dessa forma no trabalho de elucidação e educação. Ele fazia perguntas, ele interrogava, e como um precursor do cristianismo que é, Sócrates é um símbolo dessa forma de conduzir, de ensinar e educar. E Jesus, sabendo dessa técnica, afinal de contas, Sócrates, como todos aqueles que vieram para colaborar no progresso da humanidade, são emissários de Jesus, usa do expediente de interrogar os seus discípulos, fazendo com que eles verbalizassem os seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. E aí uma reflexão que fiz quando eu estava lendo essa parte da lição. Quanto é importante a gente verbalizar o pensamento. Diante das angústias, diante das dúvidas, quanto é relevante a gente fazer consciente o nosso pensamento. Seja pelo diálogo fraterno, seja pelo diálogo íntimo, dentro do lar, dentro do companheiro que pode ser o afato, que pode ser o afago, na casa espírita, diante de alguém que tenha a disponibilidade da conversa, na igreja, perante o pároco, na igreja, perante o pastor, no consultório terapêutico, para aqueles que têm oportunidade de uma terapia, verbalizar os pensamentos. Porque quantas vezes esses pensamentos, embora não verbalizados, continuam acarretando um desconforto íntimo em nós. Não é porque não o manifestamos que eles não estão exercendo uma pressão, às vezes bastante desconfortável, sem que nos demos conta. Jesus, ao possibilitar os seus apóstolos que fizesse a verbalização dos seus pensamentos, estava fazendo uma terapia com eles, providenciando com que eles externassem suas dúvidas. E a partir daí ele pudesse fazer os esclarecimentos. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca? Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. E aqui a poesia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Olha a profundidade do ensino de Jesus quando fala que a primeira virtude do cristão a ser desenvolvida é a fidelidade. E curioso, e aí é aí que está a beleza do mestre, do terapeuta, porque é justamente a fidelidade que vai nos proporcionar o conforto à alma. Quando nós temos a fé, a crença e o compromisso perante Deus, nós podemos enfrentar os obstáculos que vão se apresentar. Por isso Jesus já colocava, e às vezes a gente ouve, né, como uma obrigação ser fidel. Olha, que a fidelidade do cristão ao Pai seja o primeiro compromisso. E a gente fala, nossa,
Isso é importante, é um compromisso que eu tenho, sem nos darmos conta que quando desenvolvemos a virtude da fidelidade, estamos a nos precaver da dúvida. Estamos a nos precaver das agressões. Estamos a nos precaver daquelas que seriam as dificuldades mais incompreendidas. Quando o Pai está trabalhando por nós, e Jesus coloca isso de uma forma muito clara, que o Pai já nos amava antes que nós o conhecêssemos, antes que fôssemos, o Pai já nos amava. E quanto será que a gente está acreditando nisso? Na perspectiva da doutrina espírita, que tem por um dos seus princípios e postulados a reencarnação, a imortalidade da alma, quantas vezes a gente se mostra contraditório quando, no momento de desespero perante as coisas da matéria, coloca em dúvida a justiça e a misericórdia divinas. Quantas vezes, diante da angústia, diante do obstáculo, diante do incômodo que seja, a gente se coloca a pensar: o que será que fiz para merecer isso? Quando o pensamento poderia ser bem diferente. Quando Jesus nos ensina que a fidelidade ao Pai poderia mais ou menos dizer assim: quem sou eu para questionar o que está acontecendo, se sei que o Pai que a mim ama e que está no comando de tudo, permite que isso está acontecendo. Se isso está acontecendo assim, que a minha inteligência, que o meu raciocínio, que o meu discernimento faça com que eu compreenda o quão útil essa dificuldade representa para o meu espírito imortal e milenar. Porque se eu pensar apenas na matéria, talvez eu não encontre a razão. Talvez eu não encontre a utilidade. Mas se eu pensar amplo, e aqui tem uma passagem linda também na Boa Nova, eu estava a me perguntar em que momento eu a colocaria e eu a encontrei. No mesmo livro, no seu capítulo 2º, há uma passagem, eu vou fazer aqui uma abertura, eu tenho até as 11 para falar, vai dar tempo. No mesmo livro há uma abertura onde Jesus está, onde Humberto de Campos conta uma passagem em que Isabel e Maria se encontram, estão a discutir sobre os desafios que era a educação dos dois. Os dois, nada mais, nada menos do que João Batista e Jesus. Nada mais, nada menos. Vocês acham difícil ser pais e mães, né? A gente acha difícil ser pai e mãe, né? Eu acho difícil ser filho do seu Anésio, eu acho difícil ser pai da Fernanda, pai do Danilo, pai da Júlia, porque é um desafio ser pai de pessoas inteligentes, inquisidoras, bastante, né? E ser pai de João Batista, e ser mãe de João Batista. E ser pai de Jesus e ser mãe de Jesus. Esse é um desafio muito maior. E naquele encontro, falando das angústias, os dois sumiram, né? Crianças, ainda eram crianças, 12 para 13 anos, começando a adolescência, a pré-adolescência. E depois das dúvidas, das angústias, de tudo aquilo que elas trocam da experiência, já compreendiam o papel daquelas duas criaturas na transformação da humanidade, elas vão procurá-los. Onde foram parar? Já entardecer, e onde é que eles foram parar? E aí elas vão encontrá-lo no alto de um monte, né? E aí, na passagem, Humberto de Campos, de uma forma muito poética, começa a descrever a cidade de Nazaré, falando que ela era incrustada numa parte côncava do alto de uma montanha. E de lá tinha um horizonte limitado, porque imagine, uma cidade edificada numa parte côncava, se você olha para cima, você só vai ver as bordas, né? Então, por isso, a visão foi assim que interpretei, que você vai ver apenas a visão das bordas daquele espaço. Aí ele fala, mas para aqueles que caminham até o mais alto, se deslumbram com a paisagem, porque a partir daí a visão se torna ampla, se torna esclarecedora. E nessa passagem, Jesus vai encontrar Maria e Isabel vão encontrar Jesus e João nessa parte mais alta. Eles já sabiam buscar o que há de mais alto, desde criança.
como nós também nessa oportunidade, podemos buscar o que há de mais alto. E agora volto. Quando olhamos para mais alto, saímos da esfera da materialidade, começamos a entender a utilidade daquelas dores, daquelas dificuldades, para o aprimoramento do espírito, como Jesus ensinava a seus discípulos. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhes o ensino, o mestre acrescentou. Duro ouvir isso. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, se você tem dúvida de quanto o trabalho te faz bem, se você tem dúvidas do quanto os sacrifícios nos trazem alegrias reais, ele fala, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Tem dúvida das bênçãos dos céus? Medita então sobre os tributos que a fidelidade ao mundo te exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelação íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Eu parei para pensar. Se isso é uma verdade ou era só apenas um apontamento poético. E fica aí o convite aos irmãos. Respondam mentalmente essa pergunta para si. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Ao clarão alvacento da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Os apóstolos alcançaram a intenção da lição de Jesus. Perceberam que aquelas angústias de, poxa, será que vai ser tão duro trabalhar pelo reino do Boa Nova? Será que precisa tanta dor, tanto sofrimento? Aí eles estavam percebendo que tudo na vida tem um preço. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito da sua desmedida ambição. Todos os tributos que a fidelidade à matéria cobraram desses irmãos. Jesus, depois de ouvi-los, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Se nós pagamos preço alto, um tributo exagerado, para desfrutar o que a matéria perecível e transitória nos proporciona, quão barato é o preço de sermos fiéis ao Pai. Quanto é inexpressível, por assim dizer, em termos de sacrifício, dedicar confiança aos desígnios do Pai, às suas escolhas, à sua misericórdia, à sua bondade. As interrogativas pairavam no espaço sem respostas dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes davam o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte,
aberto sobre as águas, por entre deslumbramentos de luz. E a gente é conduzido nessa passagem mental, como se a gente voltasse naquele ambiente que um dia talvez a gente tenha conhecimento, seja porque estivemos lá nas épocas antes ou depois de Jesus, seja porque nos familiarizamos com a história de Jesus e o seu ambiente que o cercava. A gente é conduzido e convidado por Humberto de Campos a entrar pela imaginação, pelo mundo da imaginação, voltarmos àquelas mesmas paisagens, encontrarmos com Jesus naquele ambiente da natureza, repleto de luz, repleto de belezas naturais, repleto de sabedoria e conhecimento. Enquanto os companheiros meditavam no que Jesus dissera, Tiago se dirigia nestes termos. Tiago, o apóstolo: Mestre, tenho um amigo em Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Desejava. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós somente na vitória e na ventura. Será que é só ele que pensa assim? Por que eu estou trabalhando tanto na edificação de um trabalho e tenho tantas dificuldades? Por que será para construir uma creche a gente tem que apanhar tanto, a gente tem que sofrer tanto? Por que roubam o fio da construção da casa espírita? Por que será que isso acontece? Deus, não é possível. Nós queremos nos esforçar para fazer um trabalho em seu nome, na sua divindade, na sua bondade, e encontramos tantos obstáculos. Que ilusão a nossa de achar que não seria diferente. Que privilégio esse que nós queremos e nos arvoramos de achar, porque temos a boa vontade, não teremos obstáculos. Por quê? E na continuidade, Tiago, abrindo seu coração, dizia: devo confessar que hesitei ante suas observações. Também o Tiago foi iludido por esse sofisma. Mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. O compromisso assumido por Tiago. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, Jesus sabia a hora de semear. Sabia, como ninguém. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede. Não devemos pensar no Deus que concede. Pela terceira vez, não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. As dificuldades que se nos colocam não são castigo, não são resgates sempre. Nós temos que fazer o meia-culpa. Às vezes pensamos que porque conhecemos a lei de ação e reação, tudo que está nos acontecendo representa um castigo, uma oportunidade de reparação, algo que, olha, eu fiz lá atrás e por isso agora tenho que padecer. Quanta pretensão nossa, achar de que o mundo está virando ao nosso redor. Quando a gente compreende e se coloca como colaborador na obra, a gente passa a perceber os fatos agora pelo centro da vontade de Deus. E assim, na sabedoria daquele que percebe que quem está no comando tem às vezes razões que nós desconhecemos, mas se nós confiamos, nós continuamos na luta,
E essa luta pode representar, às vezes, até mesmo a perda de um corpo físico, quando, para isso, a alma engrandece, cumprimos a nossa missão. Como soldado que, seguindo o comando do general, vai ao campo, mesmo sabendo do risco de perecer, do risco de perder a sua vida, mas luta pelo aquilo que acredita. Não só o propósito, mas a confiança que deposita na ordem do general. E sabe que ele é menos do que a comunidade. Sabe que ele é menos do que a causa pela qual ele luta. Quantos de nós padecemos da falta de compreensão de achar que Deus nos deve sempre a bondade, a tranquilidade, a paz e a falta absoluta de problemas. Quando nós, no nosso momento evolutivo, aprendemos muito mais com as dificuldades. Como o pai que educa, como o pai, e isso aqui é poesia para mim também, não o pai que gratifica, ele fala, né? Recompensa, né? Não o Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa. A gente não recebe prêmios de Deus, a gente recebe ferramentas de trabalho, ferramentas de desenvolvimento, nos aperfeiçoam os nossos objetivos. Nesse ínterim, todos os companheiros do apostolado, manifestando o interesse que o esclarecimento da noite lhe causava, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Sempre somos inquisidores. Mestre, clamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Não é? Afinal de contas, se a gente já conhece o reino de Deus, se a gente pode viver em harmonia, em sintonia com esse reino, por que eu preciso enfrentar o mundo? Seria melhor a gente se reunir entre nós. Vamos fazer o seguinte, gente, a gente não se dá bem aqui domingo de manhã? Não é? Daqui das 9 até as 10, 10h15, quando a gente está aqui, todo mundo está atento, conversando, batendo um papo legal, edificando, aprendendo. Vamos passar a semana inteira, então. Vamos passar a semana inteira, então. Não é? Responde Jesus, né? Que diríamos do filho que conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Se Deus está trabalhando constantemente, por que não nós vamos nos ativar? Temos que também cooperar na obra, cooperar nesse trabalho de edificação do seu reino. De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus? Na face deste mundo, inquiriu Tadeu. Vou repetir a pergunta. Essa é a que todos nós fazemos, por isso é importante. De que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Aqui e no agora. Como eu vivo como homem e como apóstolo? Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo, aqui eu troco para ficar mais fácil compreender, seria absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai. E ele vai fazer agora uma mensagem, uma figura muito representativa dos esforços que o verdadeiro cristão, fiel ao pai, enfrenta no dia a dia. Prestem atenção nessa imagem, é uma imagem rural. Às vezes a gente se perde na dimensão do progresso, a gente esquece das dificuldades do campo. Aquele era um público ainda rural, pastoril, agricultura rudimentar, pesca, extrativismo. Olha a imagem que ele se usa, dos recursos que ele tinha à época para edificar e educar aquele público que estava com ele.
Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do seu filho, do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Aquele que está no campo do Senhor, no campo do seu pai, pode encontrar muitas dificuldades. Muitos vermes, ladrões, animais peçonhentos, aspereza do terreno. Aquele terreno é para ser cultivado. Aquele é a herança que seu pai, que está olhando, lhe proporcionou. Diante das dificuldades, diz Jesus, o filho tem que mostrar indiferença. Indiferença ao que é o trabalho? Não, às dificuldades. O filho fiel demonstra indiferença às dificuldades e mostra o quê? Eu vou desempenhar o trabalho que me foi confiado. Entrará em luta silenciosa com o meio. Sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor na qual haja um espinho. Aqui eu estava com dificuldade de entender. Plantará uma flor na qual existe um espinho. Orar e vigiar. Ao mesmo tempo em que ele sabe que o seu trabalho é edificante, que ele tem o compromisso, ele pode escolher o que ele vai plantar naquele terreno. E se ele vai plantar alguma coisa para embelezar, sabendo que haverá lá ladrões, que haverá lá vermes, que haverá lá destruidores da sua obra, ele vai escolher uma flor que tem espinho. Esse é um verdadeiro inteligente trabalhador da seara. Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água, onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. O cristão, aquele que quer ser o discípulo de Jesus na terra, vai trabalhar muito. Vai enfrentar muitas dificuldades, mas vai ser inteligente, vai ser sábio, vai escolher as suas lutas, vai escolher as ferramentas, vai saber quais e em que momento espalhar as sementes adequadas. Esse é o compromisso que a inteligência nos proporciona. E aí fiquei pensando, enquanto estava lendo sobre isso, às vezes a gente toma dois tipos de atitude diante do trabalho. Aquele trabalho que a gente percebe que ele é útil, sim, mas traz muita dificuldade. Aí o primeiro pensamento que vem é muita dificuldade para fazer. Não vai dar certo. E aí, deixa para lá. Alguém melhor do que eu virá e fará. Alguém mais capacitado ou a misericórdia divina vai deixar que as coisas se encaminhem da melhor forma. É ou não é? Ou, diante da dificuldade, de sabedor disso tudo, como diriam os outros mais antigos, vai para as cabeças. Se põe a lutar de uma forma incansável, exaustiva, e vai perecer. Porque está lutando, como diria o poeta, contra moinhos de vento. Não está tendo a prudência. O cristão, como mostra Jesus na nossa lição, quando fala plantará flores com espinho, está usando a inteligência, usando as técnicas e táticas necessárias para desenvolver e contornar os problemas, fará sendas estreitas para confundir os agressores. Será que diante do trabalho difícil e às vezes ingrato do cristão, nós estamos usando de inteligências, estratégias
Estamos usando o discernimento, que é uma das prerrogativas do Espírito, uma das aquisições reais do Espírito, ou estamos sendo, 1, desertores, ou 2, imprudentes e saindo para as cabeças? A gente pode pensar sobre isso. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Não são perguntas que a gente faz? Não é? A primeira é aquela que o Tadeu fez, né? Como que eu vivo na terra sabendo das coisas do céu? Aí é o outro, o que eu tenho que fazer primeiro então, né? Qual é a primeira virtude que eu tenho que desenvolver? Adivinhem os irmãos, qual foi a resposta de Jesus? Sim, sempre. Expressado pelo quê? Por qual virtude? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Fiel a Deus. É disso que nós estamos tratando essa manhã, da fidelidade ao Pai, o amor ao Pai. A fidelidade, a fé, a perseverança, a fidelidade na expressão do compromisso. Nós nos comprometemos com as coisas do Pai? Perguntemo-nos, e essa é uma pergunta sempre pessoal, para ser respondida no instante, no silêncio das nossas meditações. Depois, externalize para quem você tiver confiança e responda. Primeiro a si mesmo, a quem estou me compromissando? Com o que estou me compromissando nessa encarnação? Estou sendo tomado por quais compromissos? Compartilho com os irmãos que nos últimos tempos tenho me desviado do caminho. Tais são os compromissos da terra que estou assumindo. Compromisso com a edificação disso, daquilo, tal trabalho, tal palestra, tal não sei o quê, e os compromissos comigo mesmo, com o meu aprimoramento, com o meu aperfeiçoamento, em que momento estão sendo exercidos? Compromisso com Deus, a confiança nos seus desígnios, a compreensão das dificuldades que nos são postas, inclusive o tempo que corre. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita. Mas André inquiriu, e aqui eu me lembrei do meu pai. Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel estando enfermo? E vocês não conhecem ninguém que fez esse comentário alguma vez. Ninguém. Não é? Ninguém. Estou doente, não vai dar. Tenho que sarar para começar. Olha, nessa encarnação não vai dar porque eu vim manco. Né? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Querem que eu repita? Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai, que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privados dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés,
poderia servir a Deus com a paciência e a coragem. Porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Não há desculpa para não trabalhar pela causa de Deus. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia as fragilidades das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensino divino. Humilhados e perseguidos, os apóstolos, humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Os apóstolos nos deram um exemplo. Tinham dúvida como nós, eram ignorantes como nós, mas se mostraram fiéis. Não desistiram da luta, compreenderam que a matéria é instrumento de trabalho e não razão em si mesma. Compreenderam que podiam servir na condição em que estivessem, onde estivessem, enquanto estivessem. Todos nós temos igual oportunidade. Todos nós temos o compromisso da fidelidade com Deus. Vamos mudar a chavinha dos nossos pensamentos. Vamos tirar o nosso olhar da dificuldade e transportá-lo para a oportunidade. Vamos nos recordar que, por mais angustiosa que seja uma encarnação, e não estou me referindo à minha experiência, que ainda na minha pequenez nem mesmo difícil é, mas muitos dos meus irmãos aqui têm padecimentos dolorosos. Vamos nos recordar que, por mais dolorosa que seja a encarnação, ela é ainda um instante na vida imortal do Espírito. E se bem aproveitado esse instante, representará a privação que é sucedida pela alegria. Quando nós temos no nosso trabalho, temos no nosso esforço a recompensa de um bom resultado. Todos nós já vivenciamos na nossa experiência terrena essa constatação. Quando às vezes nos esforçamos, quando às vezes no sacrifício lutamos e até aparentemente teimamos, e a vitória vem mais doce. A vitória vem com frutos mais saborosos. Da mesma forma, façamos isso perante a expressão: vamos, como Jesus e João, subir o monte e olhar de cima. Quanto é proveitosa a dificuldade. Quanto podemos aprender nas privações. Como as resistências e os obstáculos fazem desenvolver a nossa inteligência. E vamos, sob o olhar e o sentimento de fidelidade ao Pai, darmos, como os apóstolos, o exemplo aos nossos filhos, aqui representados pela multidão de irmãos, o exemplo, o bom exemplo da confiança e fidelidade a Deus. Um bom dia a todos, um excelente Dia dos Pais, que seja comemorado com tranquilidade e alegria no âmbito familiar, com as orações aos pais distantes, desencarnados. Eu peço correção e desculpas aos pais desencarnados, mas não distantes, para que a gente possa ter um convívio repleto de alegrias e respeito a todos.